famílias! Hoje iremos falar sobre a escovação dental em bebês. Vocês sabem quando começar a escovação? Como realizá-la? Pode usar escova de dente em bebê? Sabemos que há protocolos que orientam sobre o jeito adequado de se escovar os dentes. E na prática, como fazer esses protocolos? E se o bebê chorar? E se ele se recusar? Neste vídeo será apresentado o protocolo de escovação e dicas de procedimentos de um jeito humanizado. Iremos refletir sobre a relação entre adulto e bebê envolto em sensibilidade. Para orientar sobre o assunto, chamamos a dentista, a doutora Ruth. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Karen. Estamos aqui hoje, para falar de um assunto que eu amo, que é trabalhar com bebês. Já faz muitos anos que eu trabalho com eles e eles são umas fofuras, Então eu espero poder ajudar as famílias, as pessoas que estão assistindo, Sim, muito importante sua presença aqui. Agradeço. A doutora Ruth atua há 33 anos no serviço público. Desses, há 21 anos atende bebês, realizando um trabalho de prevenção à doença, cárie e de redução à maloclusão dental. Ministra palestras para famílias nas creches do nosso município. Capacita professoras e agentes educacionais. Participou também da elaboração de protocolos quanto à higiene bucal e alimentação para bebês, que as creches de Rio Claro atualmente utilizam, sempre baseados nas melhores evidências científicas. É especialista em atendimento interdisciplinar preventivo na primeira infância pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a Unicamp. Uma das idealizadoras do chamado programa Bebê Sorriso. As orientações que farei aqui são perguntas do dia a dia que as famílias trazem para nós, sobre as dificuldades, que elas sentem, no momento de escovação, Karen? Venha com a gente que esse vídeo está muito interessante. A higiene bucal é um dos momentos de educar e cuidar dos nossos filhos, a qual deve iniciar desde cedo. Doutora Ruth, como saber quando começar a higienizar a boca do bebê? O que devemos observar para esse início? Tá certo. Bom, se é uma criança que ainda não nasceu os dentinhos, um bebê que está aí nos seus primeiros meses, está em aleitamento materno exclusivo, ou mesmo que esteja em fórmula infantil, Karen, o que é importante as famílias saberem, que a gente não deve fazer uma higiene bucal nesse bebê, passando gás e nem fraldinha, mudou-se, Então a gente, através das melhores evidências científicas, através de professores, hoje com as pesquisas mais envolvidas, com bebês, a gente sabe que a ação do leite materno, a hora que ele entra em contato com a saliva, eu acho que é muito lindo isso, A gente potencializa, potencializa a ação antimicrobiana, Então isso protege a boca do bebê, contra as doenças, infectocontagiosas que acabam chegando aí, Então, mas, por exemplo, o primeiro dentinho começou a nascer naquela cavidade do bebê, na boquinha dele, o que a gente tem que fazer? Aí nós vamos entrar com a escovação dental, É muito importante. Falando de escovação, que tipo de escova devemos usar no bebê? Olha, é uma escova de dente infantil, comum, com cabinho reto. Tem uma aqui bem legal, que é bem simples. Acho que todo mundo dá para ver, bem simples, Então, que facilite também você dar uma na mão do bebê, Enquanto ele está ali manuseando, conhecendo a escovinha, A mãe pode estar fazendo essa escovação. Mas são simples, tá? Com a cabecinha pequena. Só isso. Sim, muitos pais têm dúvida se devemos ou não usar pasta dental na escova para escovar. Sim, sempre usar uma pasta de dente, com certeza.
Sem pasta de dente não tem necessidade, né? Nem da escovação, se for ver, né? É uma coisa assim que você tem que usar um creme dental. E como escolher esse creme dental? Que tipo usar em um bebê, em uma criança bem pequena? Então vamos lá. Na escolha do creme dental ou da pasta de dente, né? Ela, através, né, de evidências científicas, né? E o que apoia tudo isso, na realidade, é a Associação Brasileira, né, de Odontologia, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, a FDA, né. Então, são idôneas, né, elas viram que, através de trabalhos, né, que o creme dental, ele tem que conter, no mínimo, 1.100 ppm de flúor, né, nesse creme dental, não pode estar abaixo essa concentração, né, e nem ter, né, por exemplo, se não tem um flúor ali naquela pasta de dente, né, então ela não tem um efeito anticárie, né. Então quando a gente vê, né, que já existe uma desmineralização, né, de tecido duro, né, que é o do esmalte do dente, o que vai remineralizar? É o flúor. É esse mineral tão importante que existe nos cremes dentais e que tem que ser nessa concentração de 1.100 ppm. É uma orientação muito importante. Sim. Então, na escolha dessa pasta, ela precisa ter o flúor. Sim, sem dúvidas, tem que ter o flúor, né? Solúvel ali naquele creme dental, né? Então, ele é muito importante. Alguns pais ficam preocupados quanto a criança e o bebê engolirem a pasta. O que você orientaria sobre isso? Tá, então vamos falar sobre isso. Todo bebê engole a pasta, não tem como, eles não sabem fazer o bochecho, né? Com água não adianta nem tentar, porque mesmo que você tente, que você coloque essa água na boquinha dele, eles vão o quê? Engolir. Né? Então é muito importante que você saiba dosar, trabalhar em cima da quantidade de creme dental que você vai usar no bebê. O bebê, quando eu falo, é desde o primeiro dentinho, quando nasceu, né, naquela boquinha, até os 3 anos e meio, 4 anos. Então, a gente deve usar apenas, né, um grãozinho de arroz cru, né? A gente não pode ultrapassar essa quantidade, porque tem um flúor ativo ali, né? 3 vezes ao dia. Então, de manhã, esse bebê mamou, comeu, já tem dentinho, nós vamos lá e vamos fazer a escovação. Depois da refeição, do almoço e principalmente a noturna. Não podemos colocar o bebê para dormir sem fazer higiene bucal, né? Porque aí essa criança, dependendo da alimentação que ela tem, né? Vamos dizer que essa mãe, ela acrescente, infelizmente, às vezes farinhas, né? Farinha láctea, mucilon, que são farinhas que a gente gostaria que esse bebê ainda não tivesse contato, né? Só, vamos dizer assim, se fosse muito necessário, mas eu nunca vi necessidade nesses tipos de farinha, né? Ele pode tomar o leite mesmo, né? Vamos dizer assim, o leite materno, até 1 ano, 2 anos, né? Ou o leite de vaca, que a partir de 1 ano ele pode beber, né? Então, vamos dizer que essa criança durma mamando, né? Então, o que é importante? Pode fazer essa mamada, mas fazer higiene bucal e pôr esse bebê para dormir. Sabemos, doutora, que muitos bebês choram nesse momento da escovação. De acordo com a sua experiência, o que você poderia orientar as famílias sobre isso? Bom, todo bebê chora, né? Até os 3 anos de idade, acho muito difícil um bebê não chorar, principalmente nesse início da higiene bucal, dessa escovação dos bebês. Então, o que eu vou sugerir, né, que é o que eu vejo no dia a dia, né, esse bebê, ele tem que ser cuidado, né? Então, quando aquela mãe começar a fazer a higiene bucal no bebê, ela tem que ter o maior carinho, né? Ela tem que ter esse exemplo dela mesma. O bebê fica visualizando a mãe muitas vezes e a gente nem percebe, mesmo ele estando muito pequenininho, né? Então, o que a gente deve fazer? Às vezes, cantar uma música, né, para o bebê, que eu acho muito interessante, né, o som, né, para eles. Estar sempre assim, feliz, olhando para aquela criança, fazendo com que a escovação é a coisa muito natural, né? Então, essa criança, aos poucos, ela vai se adaptando. O que a gente não pode é desistir. Começou a chorar muito, a mãe fica muito tensa e passa isso para a criança, né? Então, ela tem que ensinar que aquilo é muito natural, né? Que ele vai usar isso para o resto da vida, né? Que a gente vai estar sempre escovando o dente, né? Então, não tem como. É super importante, né?
Então, eu acho que se ela começar devagarzinho, cantando, sorrindo, né, fazendo com que aquele momento seja lúdico, gostoso, né, a criança sabe que aquilo é um carinho, né, não pode ser bruto na escovação, chorar, ficar bravo. Então, isso a gente não deve nunca fazer, né, mas manter firme. Eu acho que isso vale a pena, porque, né, nós vamos ter uma dentição saudável. Doutora Ruth, e no caso daquelas crianças que resistem em escovar os dentes? Então, as crianças mais resistentes, geralmente, elas já são maiores, né? E o que acontece? Muitas famílias, elas não dão esse exemplo dentro de casa, né? Que é uma coisa de rotina da mãe, do pai, né? Ou do cuidador que está ali, né? Se a criança, ela visualiza isso, para ela acha que aquilo é natural, né? Então, às vezes, quando chega para mim alguma criança que é mais resistente, né? Para sentar naquele equipamento odontológico, para a gente ensinar a escovação, a gente vê que ela já está mais resistente, né? Fecha a boquinha, não quer... Pode ter certeza que a rotina dela em casa, né, não é o dia a dia da escovação certinha, não é aquele pai que colocou na rotina, né? Então elas são mais resistentes, né? Então a gente deve ensinar. Agora, por exemplo, se ela está com medo, né, por alguma razão, de repente ela machucou a boquinha por alguma razão, está mais dolorido ali, né? Então a mãe vai ver, às vezes é uma afta, né? A gente não sabe. Então, ter esse cuidado, ter esse olhar para a criança, né? Mas a resistência dia a dia de não querer, é melhor a gente ficar atento, saber o que está acontecendo com aquela criança, porque é o normal escovar, é muito gostoso escovar, né? Não machuca, né? Então eu acho que a gente tem que só prestar atenção, mas no dia a dia, na rotina, elas não se tornam resistentes. Sim, quando faz parte da rotina, é algo agradável, Isso. Eles podem observar os pais. Exato, o exemplo é pai e mãe, né? Vem de casa, né? Então a família, ela precisa, né, sempre estar incentivando isso. Sim, quando falamos em escovação de dentes, nós pensamos também no princípio da segurança. Há alguma posição adequada para o início dessa escovação em bebês? Sim, uma coisa muito confortável que eu faria sempre, né, é sempre deitar o bebê. Então, por exemplo, eu vou pegar um bebê aqui, ó. Quando a gente tem apoio de cabeça, né, não é na perna, muitas vezes, lógico, mas é na cama da mãe, né? Começar essa rotina logo cedo, desde o primeiro dentinho, que nem, por exemplo, o bebê não vai para o trocador, né? A gente vai estar trocando a roupinha do bebê, né, pós-banho, por exemplo, o bebê é pequenininho, né? Mas já está nascendo um dentinho. Então, o que a gente faz? Deixa no trocador, né? Olha para ele, sorri, pega a escovinha de dente, né? E a gente faz a escovação, que é tão simples, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona, né? Então, por exemplo, para dosar uma pasta de dente, né? Vamos entrar nesse assunto da pasta de dente. A escova de dente, ela não precisa ter o cabo todo grande assim, né? Apesar de estar enfeitado, ser infantil. Muitas vezes, quando você vai dar para o bebê, ele não consegue fazer a apanhadura, né? Então, às vezes, não, sempre. Eu gosto de uma escovinha com cabo reto, que é muito mais fácil, a criança pega com facilidade, já leva na boquinha, né? Então, é muito legal isso. Então, o que eu faria? A gente vai dosar a pasta de dente, né? O creme dental. Eu sempre gosto de colocar ele em pé, né? Eu venho aqui, ó, com a pontinha da escova, pego só um grãozinho de arroz, que é bem pouquinho, ou metade dele, né? Coloco o bebê deitado, né? Na posição, na cama, ou no trocador do bebê, né? Venho, tô conversando com o bebê, tô cantando com o bebê, às vezes tá embrulhadinho até, né? Na toalhinha dele, e a gente pega e faz a escovação. Então é muito simples, né? Eu acho que essa rotina tem que começar mesmo, desde o primeiro dentinho, né? E eu acho que a família tem a ganhar com isso, né? E a criança, né? Sim, com certeza. Então, cada faixa etária tem uma quantidade de pasta para ser colocada na escova. Sim. Por exemplo, crianças até 4 anos é esse grãozinho de arroz. É bem pouco. 3 vezes ao dia é suficiente para ele não ter cárie, né? Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação dessa criança, né? Evitar o açúcar livre, né, até os 2 anos de idade. Por quê? Porque se a criança tem uma rotina com açúcar todo dia, né, é a bolacha de maisena ou a de água e sal, né, que a rotina dá na mãozinha, às vezes para entreter a criança, né? No lugar vai dar uma frutinha, né, que não tem o açúcar da sacarose, né? Isso é muito importante, não comer açúcar,
né, não ingerir, até os 2 anos. E fazer a rotina de crianças até 4 anos, um grãozinho de arroz cru 3 vezes ao dia na rotina deles. Agora, a criança já está maior, por exemplo, né, 4 anos, né, aí essa criança ela já pode ir até para o espelho, por exemplo, né, a mãe fica na frente, quer dizer, a criança fica na frente ali no espelho, a mãe atrás, vai abrindo a boquinha e vai escovando, mas a mãe sempre, né, de frente, olhando para a criança, supervisionando isso. Muito importante, né? Sim. E quem dosa sempre é o pai, cuidador, sempre a família, sempre um adulto vai dosar a pasta ou creme dental na criança. Sim, você falou do açúcar, é importante chamar a atenção. Até 2 anos mais ou menos, a criança nunca provou açúcar. Ela não tem essa noção que a gente tem adulto, sim. Que é bom ou não é. Então, melhor para os dentes, para a saúde, não oferecer. Até os 2 anos, no mínimo, não oferecer. Sempre frutas, né? A comida de verdade, arroz e feijão, legumes, né? A carninha, que é a proteína, né? E evitar que essas crianças comam, né? Ultraprocessados, né? Fique com aquela bolachinha, uma mordidinha aqui, uma mordidinha lá, né, e tem esse acesso. Então, essas vezes que essa criança está ingerindo esse açúcar através da bolachinha ou de um iogurte, né, e não está escovando o dente, é complicado. Sim, então vamos preferir o açúcar das frutas. Exatamente, exatamente, açúcar das frutas, exato. E em relação ao fio dental, quando a família deve começar a usar? O fio dental, ele é muito importante, acostumar a criança desde pequeno passar, porque é assim, às vezes tem um dentinho só, tudo bem, mas já tem 2 dentinhos muito juntos. O fio dental, ele é importante entre os dentes, você tem que remover, né, aquele biofilme que está ali, que é a placa bacteriana. Né? E a criança, visualizando você manipular isso, ela vai saber que aquilo é importante para ela. E ela vai estar usando ali pelo resto da vida, né? Porque o fio dental é o parceiro da escova de dente, né? Não podemos deixar de usar. Mesmo que esses dentes, às vezes, né, tenham arcada dentária toda temporária, né? Mas, e sejam longe, por exemplo, são separadinhos, mas tem que ter esse hábito. Porque na dentição permanente, né, que é a futura, nós vamos usar, porque os dentes são juntos, né? Sim, então desde bebezinho já a família começa a criar o hábito de passar o fio dental, que é importantíssimo. Importantíssimo. Doutora, que maravilha receber todas essas orientações. Ai, obrigada. Para cuidar nosso fofinho, E nos conte, qual é o melhor momento para as famílias levarem o bebê, a criança, a uma consulta com um dentista? Sim, muito importante. Igual ela faz, ela não leva no pediatra pós-nascimento? É a mesma coisa no odontopediatra, né? Nós temos que começar desde cedo, porque tem muitas informações. É o aleitamento materno, né? Depois é a alimentação que está entrando, está introduzindo nesse bebê, né? Então, a higiene bucal, né, que não pode faltar, né? Lógico, né? Então, desde o nascimento, né? Ou mesmo dentro da barriga da mamãe, essa mãe já está tendo informações dentro ali do contexto, né? O que ela já vai, por exemplo, observar mais para frente no seu filho. Então, desde a gestante, e nós temos que levar para dentro do consultório e já orientar essa mãe. Como falei no início, doutora Ruth e sua equipe realiza trabalho belíssimo nas creches de Rio Claro. Doutora, conte para as famílias um pouco sobre esse programa do Bebê Sorriso. O programa do Bebê Sorriso é um programa SUS. Ele é gratuito, né, pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, né? É um programa maravilhoso, né, onde a gente faz palestra para as mães já, né, o bebê já está na barriguinha das mães, aí essa criança a gente recebe no pós-parto, né, tem toda essa informação, né, desde o aleitamento materno, essa equipe ela acolhe essas mães, né, elas ajudam no aleitamento materno, que é super importante, né, depois da alimentação, né, na introdução alimentar, o que for preciso, né, na higiene bucal, a gente vai ajudar essa mãe, ela vai saber escovar certinho o dente do seu filho, né, então é um programa realmente voltado a bebês, né, de 0 a 4 anos, que é super importante, que é os primeiros 1000 dias, né? Então, na vida dessa criança, vai fazer toda a diferença, né? Obrigada, doutora Ruth, pelas valiosas informações
tão imprescindíveis para a prevenção de doenças bucais. Obrigada, Karen. Até mais. Até. Prefeitura de Rio Claro. Amor pela cidade.